Então, boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou do primeiro ano B de ADM e eu vim falar sobre esse livro aqui, Por um Simples Pedaço de Cerâmica, e ele é baseado em fatos reais. Ele aconteceu na Coreia no século XII e se passa num vilarejo. Esse vilarejo existia e ele ficava de frente para o mar, que se chamava Mar Amarelo. E, bem, ele falava da história de um menino que era abandonado num templo budista e esse templo estava passando por um período de febre amarela. E aí o menino não teve como ficar no templo, então eles levaram o menino até uma cidade onde ele tinha um tio só que quando eles vão levar o menino até a cidade, eles descobrem que o tio não mora mais lá. Então o pessoal da cidade diz para esse homem que foi levar o menino que tinha um homem que morava debaixo da ponte, que podia cuidar dele. O nome desse homem era Homem Garça, porque ele tinha esse nome porque ele era deficiente e ele conseguia sobreviver só com uma perna, e geralmente as garças conseguem sobreviver com uma perna só. Então esse menino foi criado com esse homem e ele foi chamado de orelha de pau, porque o Homem Garça sempre dizia que ele era como um cogumelo que surgiu no tronco de uma árvore. E geralmente esses cogumelos, que cresciam em lugares inusitados, eram chamados da orelha da árvore. E eram chamados, como eu estava dizendo, da orelha da árvore. E esse menino cresce nesse vilarejo, vamos dizer assim, e nessa vila eles tinham a cultura dos ceramistas, né, que eles eram muito renomados na época em que se passa a história. E esse menino, ele começa a se interessar pela história dos ceramistas, pela técnica que esses ceramistas meio que cultuavam. Eram como um trabalho digno para eles. E esse menino, às vezes ele ficava pelo vilarejo procurando o que comer nas várias lixeiras. E ele tinha dias marcados para espionar, entre aspas, o trabalho de um ceramista que se chama Min na história. E ele se interessa muito pelo trabalho de Min, mas em um certo dia Min descobre que ele está espionando e ele acha que o garoto é um ladrão por ele se vestir como mendigo e tal. E o menino, para se desculpar e para tirar um pouco do proveito, ele diz que, como recompensa por ter dado susto no idoso, né, que esse ceramista já era um idoso, ele pede para trabalhar com esse ceramista. E ele achou que trabalhando ele ia aprender a técnica, mas na verdade esse ceramista só botava ele para fazer os trabalhos árduos, né? O vilarejo, para queimar essas cerâmicas da técnica Celadon, se chamava técnica Celadon, porque utilizavam esmalte, e esse esmalte era o que se chamava de Celadon, que ficava num tom mais ou menos verde, um verde acinzentado. Ele achou que ia conseguir, mas na verdade ele só botava os trabalhos árduos, como catar madeira para poder levar para o forno, que era comunitário. E ele sofreu muito no começo, mas ele foi ganhando a conquista, né,
a confiança desse ceramista. E ele passa a receber comida e levar para casa para o amigo. Ele sofreu muito no começo, mas ele se sentia satisfeito por todo o trabalho que ele estava fazendo. E tinha um ceramista na época que o nome dele era Kang. Ele não era como um rival, mas ele também tentava ultrapassar esse outro ceramista que se chamava Min. E ele começou uma técnica que muita gente tentava fazer essa técnica e não conseguia, que era a técnica de incrustação. Essa técnica deu certo para esse ceramista, então ele fez mais sucesso e conseguiu fazer encomendas reais, que eram as encomendas que mais eram vistas como mais, como é que eu posso dizer, mais valorosas. E depois disso, o Orelha de Pau ele faz uma viagem para mostrar os seladons de Min como uma forma de admiração. E ele viaja até Songdo, que é onde o Palácio Real fica, para mostrar essas cerâmicas novas que o Min tinha feito. Mas no meio do caminho ele é parado por assaltantes, e os assaltantes, ele está num penhasco, e os assaltantes, por não encontrarem nenhuma coisa de valor, eles começam a brincar com as coisas que a Orelha de Pau estava levando e acaba quebrando todas as cerâmicas que ele tinha levado para o assistente do rei ver. Então ele pensa em desistir, voltar para casa, mas não sei o que deu na cabeça dele. Ele teve alguma esperança ainda, e ele pegou todos os cacos e foi até o palácio e mostrou os cacos pro assistente do rei. E o assistente do rei ficou encantado com o que viu. E apesar de ele não ter uma prova concreta, esse assistente encomendou uma fartura de cerâmicas dessa técnica de seladon. E ele volta, Orelha de Pau volta muito feliz, mas quando ele chega lá, ele tem a notícia de que o amigo dele, o Homem-Garça, morreu. Como eles moravam debaixo da ponte, o Homem-Garça estava em cima da ponte e uma carroça passou e esbarrou nele. Como ele era deficiente, perdeu o equilíbrio e caiu da ponte. E o Orelha de Pau fica muito abalado com isso. E uma forma que o Min vê de amenizar esse sofrimento desse garoto é adotando ele. Eu não falei, mas um ponto muito importante é que o Min ele tinha perdido um filho com a mesma idade de Orelha de Pau. Então era por isso que ele era tão arrogante com o menino, mas por ele ver o sofrimento do garoto, ele acaba adotando esse menino e dando quase o mesmo nome do filho dele. O nome do filho dele se chamava Yungampu, e o nome do Orelha de Pau passa a ser Yugampil. Então essa história termina assim, sendo que assim, depois dessa adoção, o Orelha de Pau passa a aprender a técnica, e ela é muito bem-vinda para ele, porque ele achava que não ia mais conseguir aprender a técnica, porque naquela época a técnica dos ceramistas foi criada uma lei para que ela passasse apenas de pai para filho, para que a técnica não morresse. Então ele achava que nunca ia conseguir aprender a técnica, porque ele não era filho de nenhum ceramista. E a partir dessa adoção, ele passa a aprender a técnica e a admirar ainda mais o trabalho que ele começa a executar.
Então é isso. Vou falar agora das figuras de linguagem que eu encontrei no texto. No texto, em vários textos, né, do livro, em vários capítulos. E vamos começar pela número 1, que é o eufemismo, que acontece na frase "pensaram que eu não ia sobreviver", que é uma forma de amenizar uma notícia triste ou geralmente essas frases, esse tipo de linguagem só acontece mais em situações em que você quer suavizar a mensagem. Ele se encontra na página 8 do livro. A segunda é ironia, quando o Orelha de Pau fala assim: Min, o ceramista tartaruga. Ele quer, na verdade, dizer que Min, ele trabalhava com muita lentidão, porque ele queria obter um trabalho perfeito. Então ele chama de ceramista tartaruga porque ele sabia que Min trabalhava com muita lentidão e ele era até julgado por causa disso. Ou essa mesma frase também poderia ser colocada como metáfora, porque ele está querendo implantar um sentido a uma palavra que já existe. Tipo, ele está querendo dizer que o ceramista trabalha com lentidão, então ele atribui lentidão à tartaruga, que é um animal que ele é meio lento. E se encontra na página 49. A próxima era uma frase em que diz: o pensamento começou a martelar-lhe a cabeça. E ele é de prosopopeia. E se encontra na página 68. Prosopopeia porque atribui uma tarefa que é do ser animado a seres inanimados, no caso o pensamento. A próxima se encontra na página 24 e é uma hipérbole, quando aparece na frase "se precaver das armadilhas armadas". Essa frase ela tem um exagero na mensagem, porque não precisava dizer que era armada, sendo que no começo tem "se precaver das armadilhas". Então é um exagero e se encaixa na figura de linguagem hipérbole. E a última, por fim, se encontra na página 152, numa antítese, quando diz no enunciado assim: Orelha de Pau queria rir e chorar. Então, expressa a ideia de antítese porque tem sentidos contrários, palavras contrárias, quando ele diz rir e chorar. Então é isso. Ficamos por aqui e obrigada.